Olá, boa noite a todos. Eu espero que estejam bem. Primeiramente, eu queria agradecer ao Centro de Convivência Edley, a Ana Lu e a Karen, principalmente, que deram esse suporte para a gente. O Instituto Jurema hoje teve um probleminha técnico, então nós tivemos que recorrer ao Edley. Agradeço imensamente pela ajuda, por ter salvado a gente nessa live, senão ela não estaria acontecendo. Eu não queria perder as convidadas de hoje. Também peço desculpas, começando aqui, pedindo desculpa pelo atraso, porque a live estava marcada para as 8, então são 8h30, né? Peço desculpas, inclusive, para as convidadas e para quem está nos assistindo. Bom, então hoje daremos início à live com o tema redução de danos na estrutura, abordagem de gênero, classe, raça e cor. Então eu vou me apresentar aqui, meu nome é Janaína Rubio Gonçalves, sou bióloga e doutora em saúde coletiva pela Unifesp. Estou como pesquisadora do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, o CEBRID, junto à minha orientadora, né, minha ex-orientadora, Solange Napo. Sou membro da Cultive, Associação de Cannabis e Saúde, do Instituto Jurema. Também sou redutora de danos, feminista, antiproibicionista e antiespecista. Então, a primeira live, a gente abordou o que é redução de danos, né? Porque a série é baseada no que é redução de danos, com as convidadas maravilhosas, que foi a Matuza e a Natiele, do Edley. Para entendermos melhor, elas vieram para explicar melhor o que era a RD e como a RD atua. E como primeiro tema abordado na nossa série de lives sobre RD, eu achei fundamental começarmos falando sobre gênero, classe, raça e cor, antes de qualquer abordagem de qualquer âmbito, né? Em qualquer âmbito. Por quê? Porque quando falamos de conjunto de políticas e práticas de cuidado desenvolvidas, precisamos reconhecer as diferenças dessas abordagens. E isso me refiro a tudo que formos elaborar, criar, trabalhar, inclusive quando pensamos e desejamos e queremos, né, viver numa sociedade justa, democrática e com direitos civis a todos. Mas quando nos referimos ao uso de substâncias psicoativas, principalmente as ilícitas, muitas pessoas não se dão conta que essa guerra às drogas é um conjunto de políticas genocidas e de controle de corpos, né? Então, no Brasil, a guerra às drogas, ela surgiu num discurso racista e que, a partir disso, teve como alvo não o cuidado às populações em relação ao uso e abuso, dependência de drogas, mas a violência do Estado e o controle do mesmo sobre as populações que o próprio Estado vulnerabiliza, né? Então, lembrando um pouco aqui do que a Matuza e a Nath falaram na última live, que somos vulnerabilizadas e não vulneráveis, né? E que o Estado nos violenta não apenas com a ausência, mas principalmente com a presença dele. Então, inclusive, a Matuza trouxe um exemplo da violência que ocorre na Cracolândia, por exemplo, levando em consideração que quem violenta essas pessoas desse território é a presença do Estado, né? Atuando com seu objetivo higienista. Então, enquanto as políticas públicas e sociedade não estiverem alinhadas com acesso à saúde, educação, direitos civis, enfim, né, seguiremos resistindo e pautando esse tema, que é a gênero, classe, raça e cor. Bom, então vou parar de falar um pouco aqui, porque eu convidei pessoas excelentes e maravilhosas para falar sobre o tema. Quero agradecer demais a presença de vocês. Estou muito feliz com as convidadas que estou recebendo nas lives e agradecer ao Instituto Jurema mais uma vez pelo convite em estar mediando um tema que amo tanto, que é a redução de danos. Então, vou começar apresentando a Samara Sostenes, que é ativista LGBTQIAP+, travesti, mora na ocupação Prestes Maia, da região da Luz, do centro de São Paulo, é coordenadora do núcleo Laura Vermont, da Uniafro, e trabalhou no Centro de Cidadania LGBTI. Também é redutora de danos, estudante de meio ambiente e atua como voluntária na Pastoral do Povo de Rua. E agora, com um sentimento de conforto, esperança e alegria, informo a vocês que ela também é co-vereadora na mandata coletiva Quilombo Periférico. E já vou apresentar a Pri, porque aí uma fala, depois já passa para outra. A Priscila é Gadelha Moreira, supervisora e psicóloga clínica, analista bioenergética e redutora de danos, cofundadora da Escola Livre de Redução de Danos, conselheira do CRP 02,
presidente do Conselho Estadual de Política sobre Drogas de Pernambuco e articuladora da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, RENFA. É isso. Agora eu passo a palavra para a Samara, ela vai começar, e aí depois a gente passa para a Pri. Certo? Tudo certo, gente. Vocês me ouvem bem? Desculpa pela voz, eu ainda estou um pouco rouca por conta de toda a comemoração, adrenalina, enfim. É histórico, né? A gente fala assim que a gente já fizemos história, tanto quilombo periférico, tanto essa última eleição aqui em São Paulo. Agora a gente quer fazer a diferença na Câmara, né? Eu venho com um coletivo, que é o quilombo periférico, de pessoas de movimentos sociais, de territórios, né? De pessoas de quebrada. Eu venho fazendo parte desse coletivo para a gente fazer uma construção política. A gente sempre acreditava na vitória, mas o que mais a gente acreditava era na construção política que a gente estava fazendo. E a vitória só veio para coroar, e é muito feliz que também nos deu um gás e nos deu uma esperança também, que as pessoas, elas acordaram para a política, elas perceberam que elas podem sim mudar as coisas, e mudaram, né? A gente teve uma expressão muito positiva de cadeiras com pessoas negras, com mulheres, e pela primeira vez, né, na história da Câmara de Vereadores, a gente ocupa a Câmara de Vereadores não com uma foi a primeira, que foi a Erika Hilton, uma mulher mais votada da história de São Paulo, é uma mulher trans, mas vem mais outras 3 pessoas transgêneres, que é o homem trans, que é o Tami, que é a Yara, que é a primeira mulher intersex, e eu, Samara Sostnes. Então, gente, eu quero aproveitar esse espaço também para agradecer, né, para as pessoas que votaram, para as pessoas que não votaram, mas que acreditaram, que trabalharam atrás do quilombo periférico, que são essas 6 pessoas aqui. Tem uma equipe maravilhosa, que ainda está trabalhando e vai trabalhar mais. A gente sabe que a nossa luta vai começar a partir do dia 2, lá na Câmara de Vereadores. Então é isso. E agora vamos falar sobre redução de danos. Eu tô assim até pensando, né, minha primeira live como co-vereadora é para falar de uns assuntos que eu acho mais importantes que existem, porque eu fui usuária de múltiplas drogas, né? Esse corpo que é um corpo trans, que é um corpo travesti, ele é um corpo muito marginalizado, ele é um corpo hipersexualizado, e ele também é um corpo que é colocado sempre na questão do uso da droga, né? Eu moro na região da Luz, e é uma região onde tem maior concentração de mulheres de programa, né? Isso historicamente. Aqui entre a Praça da Luz, entre a região da Luz, entre os arredores, são entre 300 e 400 mulheres de programa que vivem aqui. Eu já me coloco a falar que eu sou totalmente a favor da legalização da prostituição no país, né? Eu acho que a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar sobre essas questões, como a gente precisa falar também sobre as questões da guerra às drogas, que não existe guerra às drogas, como nossa amiga já falou, existe um projeto genocida que usa a droga para acabar com a gente, né? Uma vez eu falei numa live que a droga ela foi feita para encarcerar e matar os nossos jovens pretos e periféricos e dar novas experiências para os ricos, né? Porque o rico, ele usa droga e ele vai para o vernissage, ele vai ver um filme, ele vai conversar com os amigos sobre teatro, sobre Nietzsche, essas coisas, e o pobre, infelizmente, não, né? Infelizmente, quem está na favela, quem está na periferia, tem um contato com a droga para ter um outro contato, né? E a gente marginaliza aqueles meninos, aquelas pessoas que têm esse contato com a droga, porque acham que eles estão tendo contato porque eles querem, porque eles querem entrar para a vida de bandido, enfim, é muito preconceito. E isso, quando a gente fala sobre isso, a gente também está falando do recorte de cor, de classe, né? A gente também está falando esse recorte de corpos também. Eu vejo uma diferença muito grande, né, de como que é fazer redução de danos, né, aqui na periferia, aqui na Cracolândia, e como deve ser fazer redução de danos numa balada com uma pessoa, com gente rica, né? São corpos diferentes, são recortes diferentes, né? E são estratégias, acredito, que são diferentes também,
né? Quando eu falo de redução de danos, para mim é falar de uma nova forma de a gente conseguir salvar essas vidas, né? Hoje eu moro no centro, mas eu cresci a minha vida na periferia, na Zona Sul, lá no Jardim Ângela, no lugar mais perigoso do mundo, né? Eu vi pessoas morrendo muito. Lembro que nos anos 90, 95, quando explodiu o funk, explodiu o lança também, o loló. E aí era muito jovens, todos os jovens usavam loló, usavam os loló. E meus irmãos eram pequenos. E aí eu ficava muito com medo, né, de que os meus irmãos, porque eu já usava substância, eu ficava com medo de meus irmãos querer usar e como é que ia ser para eles, né, usar. E aí eu comecei a ver muita gente morrer, perdendo muitos amigos assim. E hoje eu percebo que aquilo ali, aquela permissão para aquela droga entrar dentro daquele cenário que estava começando, funk, é um projeto de genocida, entendeu? Era um projeto assim para que acabar, porque os jovens estavam morrendo total todo dia. Eu ficava sabendo que um amigo morreu porque baforou lança, sabe? E foi muito difícil para mim, mesmo sabendo de todas essas mortes, terminar com esse vício, de várias formas, tive várias internações, fiz várias questões na minha vida e eu não conseguia, né? E foi só com a redução de danos, com esse processo de pares, com esse processo de entendimento do que é uma substância, por que ela mexe com você, qual que é o seu resgate histórico, porque às vezes você passou tanto tempo para descobrir o porquê que você tinha essa necessidade de droga na sua vida e por que essa necessidade ainda existe, né? E que reduzir não é parar, você tem que pensar em certas questões, o que é bom para você. Então, assim, foi um processo maravilhoso, assim, eu descubro a redução de danos, né? Num momento da minha vida onde eu quero voltar a estudar, eu quero fazer projetos, e foi o que me ajudou. Acho que se hoje eu sou uma co-vereadora, passei por todo esse processo, né, de falar, porque eu não gosto muito de falar essa palavra, porque eu sou uma ex-usuária, né, ou sou uma adicta. Eu sou uma pessoa que, graças a Deus, conseguiu dar um tempo e tô aí, oba-oba, e feliz, porque a vontade vai continuar pelo resto da vida. Gata, vai continuar. Né? A gente tem a necessidade, é químico, mas eu fico feliz, por exemplo, quando eu vejo amigas trans que moram aqui na região da Luz e que estão bem e que descobriram a redução de danos, que ficaram presas 2, 3, 4 anos em CAPS, em Cratode, e não estavam fazendo sentido, e eu fui falar da redução de danos para ela, e ela está começando a pensar na questão da redução, e tá melhor, assim, elas estão indo, não estão morrendo, então, assim, eu fico muito feliz, eu acredito muito que a redução de danos encontra a forma, né, certa da pessoa conseguir trabalhar com a questão do uso dela, porque nem todo mundo do mesmo jeito, somos indivíduos diferentes, com recortes de cor, classe e raça diferente, com personalidade diferente, com coisas diferentes entre da gente. Então, o mesmo medicamento, a mesma internação, a mesma assim, a psicóloga fala, você quer parar? Então você para. Isso não é para todo mundo, né? Somos corpos, somos indivíduos que temos nossas particularidades. Então, o processo de redução de danos, ele também vai muito daí, de cada corpo, entender como funciona o seu corpo e fazer seu próprio projeto de redução de danos, né? E ter essa conversa com os pares, por exemplo, quando a gente fazia redução de danos, de conversar super abertamente com as meninas trans, com as pessoas LGBTs, era muito boa, porque não é aquela conversa de falar, olha, eu consegui, então você consegue. Não, é a conversa de falar assim, amiga, então, você vai fazer isso, por que você não pensa em fazer isso, ou aquilo, sabe? E eu acho que é isso que é o mais relevante, eu acho que é isso que importa, eu acho que o trabalho do Edleis, o Respires, é utópico sim, porque a gente, ao mesmo tempo que a gente traz a redução de dano para que as pessoas, né, sobrevivam, né, que acho que é o que mais a gente quer, que a pessoa não use para morrer, mas que ela queira usar, mas queira usar e continua vivendo, é trazer essa nova política de falar assim, ó, a droga ela vai estar aí, ela vai estar sempre aí, né, porque se o Estado que realmente quisesse acabar com ele, ele tinha acabado, como ele acabou em outros lugares, mas ele não quer. Né? Como é que a Cracolândia ela consegue
fazer mais dinheiro do que o shopping Iguatemi em São Paulo. Não tem como, né? São milhões e milhões que rolam lá todo dia, né? E aquela droga ela entra lá porque existe toda uma questão, né, por trás daquilo ali. Então, existe gente que ganha dinheiro, muito dinheiro por conta daquilo ali, né? Então, e quem que mais atinge aquilo ali? Se você anda pela Cracolândia, você vai ver que o recorte das pessoas que estão lá, a maioria é homens, a grande maioria é os homens, mas são a grande maioria homens negros, né? E aí quando você pega o recorte das mulheres, quando você olha uma mulher na Cracolândia, a maioria das vezes, 90% ela vai estar com o olho roxo, ela vai estar agredida, porque ela está com um homem agressor do lado dela. E isso é muitas questões, assim, você tem o recorte, né, de que tem mais homens, mas as mulheres que estão sendo agredidas são vítimas ali dentro, né? Então tem todas essas questões. E aí quando você vai falar que, né? Ai, mas as pessoas estão ali porque querem, ou porque elas gostam, ou porque elas não querem fazer nada. Eu acho que isso é uma ignorância muito grande. Eu, durante muito tempo, vivi na Cracolândia conversando com pessoas, e são muitas histórias que fazem as pessoas chegarem naquele lugar, né? São muitas histórias que essas histórias dela é muito por conta da questão do nosso próprio governo, do nosso própria, da pessoa na sociedade, do cidadão de direitos que veio para São Paulo, não teve seus direitos e acabou encontrando, né, esse mundo que é a Cracolândia e hoje infelizmente está preso lá e sem conseguir sair. Então, eu, como uma redutora de danos, eu acredito muito que para a gente pode sim fazer com que essas pessoas vivam melhor e vivam ser vício. Mas é muito trabalho que a gente precisa e a gente precisa de apoio também de outras ONGs, é, de outras entidades, né? Principalmente a gente agora vai começar a ter que abrir isso, porque infelizmente falar sobre drogas no país é feio, é sujo. Tem gente que não quer tocar nesse assunto, que não quer falar sobre isso, né? Porque muitas vezes até as pessoas que falam sobre isso são pessoas usuárias que ninguém sabe, então é complicado, mas a gente precisa sim começar a abrir esses espaços e falar um pouco desse assunto, né? Do que é, o que é a droga, o que é a guerra à droga no país, né? E o que é a guerra à droga no país está fazendo com a nossa população, principalmente pobre, preta e periférica. Eu acho que para começar era um pouco disso. Eu vou passar a bola agora para a Priscila. Arrasou. Muito obrigada, Samara, por você falar da sua história e trazer à tona. Também me reconheço quanto usuária de droga e sei de falar desse lugar hoje também por ter um lugar de que eu possa estar falando disso. A gente já conversou muito sobre isso aqui, principalmente na Marcha da Maconha, que alguns corpos não podem estar trazendo à tona isso muito facilmente, porque senão você leva a apanha da polícia, você é, enfim, violentada de todos os formatos. E alguns corpos têm mais condições, porque a estrutura está dada aí para a gente, e falar de gênero, raça e classe é o fundamento de que a gente tem que estar falando o tempo inteiro, não só na redução de danos. A redução de danos tem a condição de estar fazendo isso de uma forma mais explícita, direta, objetiva, por entender a realidade de onde a gente vive. Né? O conceito da redução de danos ele vem de outro lugar, e aí vocês já explicaram isso em outro momento, e a gente adota ele aqui, mas eu gosto sempre de lembrar que a gente faz redução de danos antes até de saber que existia esse nome. Né? A gente já se cuidava, a gente já entendia as estratégias de se preservar na rua, as mulheres de andar em determinados espaços, a andar em pares, a partilhar histórias, e é isso que a gente faz. A gente replica isso a partir de vários formatos. O formato que eu reconheço como mais potente, que mais me ensinou, foi a parte da educação popular, a partir do encontro entre as pessoas, e aí eu gosto sempre de lembrar da redução de danos, é o não julgamento, a horizontalidade e o aprendizado contínuo e diário, porque não tem um saber único, tem saberes partilhados, e é isso que a gente faz. E aí a gente aprendeu tanto a fazer redução de danos que a gente construiu um mandato aí em São Paulo, está conquistando
uma cadeira. E quando você fala isso, de que a redução de danos do tirou desse lugar, ele levou até aí, por exemplo, um dos lugares. Levou até aqui, levou até onde Jana está, porque o fato da gente se reconhecer enquanto pessoas usuárias de drogas, mas reconhecer que temos muitos outros lugares, não ficarmos taxadas no lugar de que a sociedade quer colocar as pessoas que usam drogas, em dizer que são pessoas que não têm capacidade, que não pensam, e que a gente sabe que é justamente o contrário. Quem faz castelo são as pessoas que usam drogas e pensam, elaboram e criam respostas, criam alternativas, criam caminhos, criam formatos de vida continuamente. Agora, temos uma realidade social que a gente precisa debater e precisa envolver as pessoas, porque a desigualdade está dada. A Cracolândia é a grande representação da desigualdade social imposta em São Paulo, que continuamente vive levando bomba. E esse absurdo é algo que a gente precisa estar denunciando continuamente. E aí, inclusive, assim, não tem como não falar em eleição, de colocar para vocês não desistirem da cidade, não desistirem das pessoas, não desistirem de votar, de virar voto. Vocês estão com uma chance impressionante, e a gente no Brasil inteiro conta com vocês, porque a gente sabe que aconteceu em São Paulo, tem grande repercussão no país, tem grande repercussão na América Latina, porque isso fala de um momento histórico e político, e a gente precisa fazer acontecer. Se a gente quer, inclusive, que a redução de danos ganhe espaço, ganhe visibilidade, ganhe potência, a gente precisa fazer com que Guilherme Boulos e Luísa Erundina estejam na prefeitura. E isso é campanha, assim. A redução de danos também pode fazer campanha, porque a gente quer viver. O governo atual que está dado na cidade joga bomba, atira nas pessoas, né, violenta de todos os formatos, não só na Cracolândia. O formato de vida que algumas regiões do país, em especial sul, sudeste, até no centro-oeste, no norte, no nordeste, os formatos que nos impõem, eles precisam ser repensados, eles precisam ser colocados. A pandemia trouxe isso para a gente, o quanto de violência institucional a gente vive, mas violência do tempo, violência de não conseguir respirar, violência de não poder olhar para as pessoas em volta e não se reconhecer. Então, a redução de danos faz a gente se olhar, faz a gente parar, faz a gente fazer roda. Estava esses dias numa atividade com um companheiro no congresso e ele fez levar as pessoas a voltar a fazer roda. Não tem como a gente pensar em tempo circular se as pessoas não conseguem circular entre si. E aí a gente está no meio de uma pandemia que precisa de distanciamento, então vamos fazer roda em distanciamento, tá tudo bem. Tem um termo que fica meio que pejorativo, né, da esquerda cirandeira, e aí eu fiquei pensando nisso que só esses dias, e aí eu disse, pô, ciranda é massa, viu? Porque ciranda a gente dá de mão dada, a gente roda, quando a gente cansa, a gente sai, né? Quando a gente quer, a gente dança, quando a gente não quer, a gente olha, a gente entende nosso tempo. Então, que seja a esquerda cirandeira, que a gente se reconheça, que se estranhe, mas que a gente entenda que tem que fazer roda e que tem que se olhar. E a redução de danos é isso. É eu olhar para a rua e entender que a demanda de uma pessoa que eu estou acompanhando, se ela for uma mulher, se ela for uma mulher trans, se ela for negra, se ela for gorda, ela vai ter demandas específicas daquela realidade. Se eu encontrar um boy cis, hétero, dentro de uma bota, ele também vai ter uma subjetividade. São diferentes, mas uma não exclui a outra. Agora, uma tem mais, ela é muito mais vulnerabilizada do que outra. Mas isso não quer dizer que ninguém é abaixo de ninguém, só que a gente precisa garantir com que as pessoas tenham vida, consigam entender o que estão usando, como estão usando, que elas podem se cuidar, que o tempo tem freio, tem pausa, como tudo na vida. E algumas drogas estão em algumas regiões de acordo com o movimento da sociedade. Então, não é à toa que a cocaína é a droga tão presente em São Paulo. Como não é à toa que a maconha é uma droga tão presente no Nordeste. Como não é à toa a papoula no México. Então, a gente precisa também reconhecer por que o tipo de droga naquela região, qual a realidade daquela região. E aí convocar toda essa galera aí que está disposta a pensar, a elaborar, a criar, a pensar que realidade social é essa que a gente vive e o uso de substâncias que está dentro dela. Aqui eu sempre gosto de falar que é uma coisa que acontece. Na praia aqui se toma muita cerveja. E aí uma vez eu fui para o Rio e a galera não toma cerveja na praia.
A galera no Rio toma água de coco, chamate, é outra realidade na praia. E aqui a gente chapa o coco na praia. Então, assim, temos realidades diferentes, então temos que pensar propostas de cuidado diferentes. É só isso. E se a gente for para os territórios onde as pessoas não têm acesso a uma série de direitos, a gente vai estar abrindo, às vezes, espaço na construção de políticas públicas que aquelas pessoas não tiveram acesso por razões variadas e ampliadas. E, às vezes, o espaço da redução de danos é chegar onde outros grupos não chegaram e trazer à tona uma realidade, potencializar e criar, inclusive mandatos populares, instituições como a de lei, ou como aqui a escola, que são espaços formados por pessoas que usam drogas e constroem politicamente. Acho que esse é um caminho que eu queria trazer aqui agora, e a gente pudesse trocando. Não sei se a Diana quer perguntar algo também. Aí eu quero agradecer demais vocês, por vocês compartilharem as histórias de vocês. Eu estou muito feliz. Quando eu vi que podia não rolar um trisquinho de oportunidade, de situação que não pudesse rolar live, me deu uma angústia muito grande, porque eu fiquei com receio que vocês não pudessem remarcar em outra data, sabe? Eu sinceramente estou muito feliz de estar aqui com vocês e vocês podendo trazer esse monte de informação tão importante. E aí eu queria, começando já pela Samara, que ela começou a falar, falando das eleições, né, eu vim acompanhando as páginas da Ingrid Farias. E aí, cada vez que ela postava eleita, e aí uma mulher negra, uma mulher trans, né? Isso foi me trazendo. Inclusive, a Pri já presenciou uma vez uma reunião nossa da campanha Colha Não Puna. Eu comecei a chorar, né? Porque eu estava muito, muito, muito. E não só eu, né? A Pri também chorou, e a gente se acolheu, a gente compartilhou, né? Algumas angústias nossas. E foi o que eu falei nessa reunião. Eu estava bem, sabe? Eu estava dentro da minha casa, eu não estava passando fome, eu não estava passando frio. Eu me adapto muito bem a ficar em casa, né? Inclusive, uma amiga minha, a Karen, ela vive falando: Jana, não tem pessoas que mais cumpriu a quarentena que você. Eu adoro ficar em casa, não me importa ficar em casa. Mas veio uma avalanche, eu já estava muito chateada com o que eu vinha escutando já das pessoas, principalmente quando nós tivemos o Bolsonaro como presidente. Parece que as pessoas começaram a se revelar, assim. Então, eu já vinha, a Nêmara, inclusive, a companheira da Pri, eu troco bastante com ela, eu tenho um amor, um carinho muito grande por ela, eu converso bastante com ela, e eu já há algum tempo vinha falando que eu estava muito triste, já chorei algumas vezes para ela, para a Karen, né, do quanto as pessoas vêm com ódio, com raiva, para cima de pessoas, mulheres, negras, trans, enfim, né, não reconhecem. Racismo é uma questão de opinião, né, isso me deixava angustiada quando eu ouvia, né, que o que eu falava era a minha opinião e não era um fato. Então, ver acompanhar a página da Ingrid, né, de ver essa quantidade de pessoas, dessa representatividade em espaços políticos, é fundamental para nos trazer uma esperança de mudança, né? Já não dá mais, já não cabe mais essa ser governado por homens brancos, né? E ter esse controle sobre nós a todo momento, nos impondo onde temos ou não que agir, como devemos ou não agir, né? E nos violentar de todas as formas que isso ocorre. Eu anotei algumas coisas enquanto vocês foram falando, tá? Aqui. Também eu queria, quando a gente fala de RD, de direito à saúde, né? Inclusive eu que trabalho com maconha terapêutica, quando a gente fala de acesso a cannabis, tudo isso já existe. Né? Acesso a cannabis já existe, redução de danos muito bem representada já existe para pessoas que têm privilégios e condições financeiras para poder fazer isso. Quando a gente fala de regulamentação da cannabis, a gente tem que pensar em reparação social, porque quando a maconha estava na mão de pessoas negras, né, e que elas eram escravizadas, a maconha era chamada de veneno africano. Né? Mas quando passou para a mão dos brancos, que nós redescobrimos, né? Porque há mais de 5 mil anos já
se sabe dos benefícios terapêuticos da cannabis, mas quando a gente redescobre esses benefícios terapêuticos e cai na mão do branco, vira medicamento, né? E, infelizmente, hoje nós temos milhões de pessoas encarceradas, né? O país que mais encarcera no mundo. Muitas pessoas são por uso de drogas. Essas pessoas brancas que fazem uso de drogas não estão lá dentro, né? Não é numa rave que para a polícia e dá porrada em todo mundo, não é numa festa particular onde se prende pessoas. Me perdi. Enfim, esse acesso à cannabis, inclusive, é restrito a pessoas brancas e que podem ter informação, porque não só o acesso ao óleo, mas saber que a cannabis é terapêutica, né? Então, tudo isso faz parte de privilégios. A redução de danos, o cuidado, as políticas, o acesso à saúde, à educação, à segurança, tudo isso é direcionado a certas pessoas. Quando a gente fala de acesso democrático, a gente tem que pensar também quem tem direito à democracia, né? Quem são as pessoas que podem pensar em democracia? Será que a democracia existe para pessoas negras? Será que a democracia existe para pessoas em situação de rua, né? Não existe, né? A gente sabe que não. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que também refletir. O que mais que eu anotei aqui? RD também é um privilégio quando a gente, por exemplo, coloca corpos negros para nos trazer essas drogas, né? Porque quem lucra é o corpo branco, quem usa é o corpo branco e quem transporta é o corpo negro, né? E periférico. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão, por isso que eu acho que esse teria que ser o primeiro tema da série de lives de redução de danos, porque a partir daqui, tudo que a gente pensar, saúde mental, sabe, redução de danos em festa, qualquer coisa, mas qualquer coisa, acesso à saúde, qualquer coisa, temos que pensar, como disse muito bem a Priya Samara, temos sempre que pensar nas necessidades, nas demandas diferentes de cada pessoa. Pessoas gordas, pessoas negras, pessoas, mulheres, né, mulheres cis, mulheres trans. Então, há uma diferença e nós temos que reconhecer essa diferença. Uma vez uma colega minha virou e falou assim, Janaína, para com isso, porque não existe diferença entre pretos e brancos, pobres e ricos. Eu falei, porra, que mundo você vive, cara? Né? Para mim não tem diferença. Eu falei para ela, quando que você estudou com preto? Quando tinha um preto dentro de uma sala de aula? E que médico negro te atendeu? Né? Que pessoa trans você conhece? Só conhece. Né? Não digo nem estar na universidade. Você conhece uma pessoa trans? Ela faz parte do seu vínculo, né, de relacionamento? Então, isso é uma das reflexões que eu trouxe aqui para as pessoas que estão assistindo com base no que vocês falaram. Mas se vocês quiserem completar alguma coisa... Maravilhosa, meu amor. É isso, é tudo sobre isso, sabe? Quando eu em 2015, eu vou morar dentro de uma ocupação, né? E aí a gente vai morar numa ocupação e eu vou morar numa ocupação e aí a gente faz alimentação e nessa ocupação é do lado de uma comunidade que é muito carente. E essa comunidade que é muito carente, a gente faz comida na ocupação e a gente serve essas pessoas na comunidade, né? E a gente começa a servir essas pessoas na comunidade. E aí, dentro da ocupação, eu começo a perceber esse processo, né? Da carência, do precisar. E aí, o que acontece existe uma biqueira lá dentro da comunidade e essa biqueira se afasta, né? Porque ela percebe que o trabalho que a ocupação está fazendo é mais importante do que o trabalho que eles fazem, porque às vezes, de certa forma, é a biqueira também que ajuda também a comunidade, é a biqueira que às vezes leva a mulher que está parindo para o hospital, o cara que está tendo um infarto para o hospital, entendeu? Não estou falando não estou fazendo apologia em nenhum momento, a gente precisa, com certeza, acabar com o tráfico, botar o nosso povo preto na escola e na universidade, não na porta de uma biqueira. Né? Mas para que isso aconteça, a gente precisa entender de todo esse processo que foi construído e a gente também começar, porque a gente marginaliza a droga, porque quem tá, como você falou, quem vende a droga é o povo preto. E agora quando você o branco também vende muitas vezes a droga para o branco, que vende a droga por delivery, né? Agora quem
precisa subir um morro e passar por um traficante preto, passar pelo o aviãozinho preto, muitas vezes também é o pobre, assim. Então existe esse recorte muito grande. E o que a redução de danos me trouxe foi um olhar que às vezes era um olhar que eu tinha, por exemplo, eu vi uma pessoa com carro cheio de cerveja no supermercado, que eu trabalhei em supermercado, com carro cheio de cerveja, de uísque, de coisa, eu falava, nossa, olha que ostentação, vai fazer uma festa, olha, aquela pessoa é o máximo. E aí, quando eu vi uma pessoa saindo da biqueira, eu tinha um olhar, nossa, é um drogado, é um nóia. Por que o cara que tá gastando R$20 para curtir o seu barato, ele é tão descriminalizado e o cara que tá gastando R$450 com uísque, com cerveja, ele é o fodão, ele é o super, super maravilhoso, entendeu? Então, esse olhar, a gente tem esse olhar quando a gente fala de droga, a gente tem esse olhar quando a gente está falando dessas drogas que são ilícitas e são pesadas. Mas, para mim, café é droga, né? Porque eu conheço gente que se acordar e não tomar um café, ela te mata, ela te agride, ela não fala com você, ela é totalmente insuportável, entendeu? E assim, tipo, a pessoa já olha e fala assim, cadê o meu café? E assim, e a cerveja também, eu conheço amigas que não passam final de semana, não, se, tem que todo final de semana tem que beber, tem que beber, tem que beber a cervejinha, tem que beber. Então, gente, por que essas pessoas que têm esses hábitos, que têm esses vícios, são melhores do que as pessoas que usam outro tipo de droga ou usam outro tipo de substância, né? E por quê? Porque é esse lugar, né? O crack, ele tá aqui na Cracolândia do lado porque ele tá matando, ele tá fazendo genocídio com a pessoa. E esse genocídio é sim da população negra, da população pobre, da população que sai dos extremos para vir para São Paulo, porque o que eu conto muito de relato de história é de gente que veio e não conseguiu dar certo em São Paulo, porque há 20 anos atrás tinha aquele que você vinha para São Paulo, você arrumava serviço assim, ó. E agora a gente está vivendo numa situação de desemprego muito grande, né, desde os 4 últimos anos. Então as pessoas vêm para São Paulo, elas não conseguem arrumar um emprego, elas não conseguem vencer na vida. E ela, porra, eu saí de lá da minha cidade, falando para todo mundo que ia para São Paulo para vencer na vida, então eu vou lá, porque ela está se escondendo, elas estão se escondendo na Cracolândia. Né? Então, assim, também tem essas questões, também tem esse recorte. E eu acho que essa questão a gente precisa também conversar sobre isso, debater sobre isso, porque realmente, gente, hoje eu fico muita puta de a pessoa falar que a pessoa que toma cerveja todo final de semana não é drogada e a pessoa que cheira 2 pó no final de semana é drogado. Para mim, isso não entra na minha cabeça, sabe? Isso não entra mesmo. E por que a pessoa que toma 2 cerveja, ela pode falar sobre isso abertamente com a família e os amigos, e a pessoa que precisa lá, às vezes tá fazendo um cursinho, tudo e tal, usar aquele 2 pozinhos para poder tirar aquela coisa da cabeça, e não pode comentar com ninguém porque é feio, porque é sujo, sabe? É um pouco disso, acho que essa é um pouco essa reflexão que eu queria trazer para vocês, meninas, agora. O fato, Samara, de poder esconder também o uso é um privilégio, né? Porque uma pessoa que mora em situação de rua, né? Eu entro, fecho a porta da minha casa e uso o que eu quiser, né? Ninguém vai saber. E aí eu saio linda, maravilhosa e ninguém sabe o que aconteceu. Uma pessoa que está em situação... Seu microfone está fechado, Pi, pode abrir e falar comigo, não tem problema não. Não, foi meus comentários. Você pode estar ali chapado e ninguém está vendo nada. Exatamente. E aí uma pessoa que está em situação de rua, ó o cara usuário ali. Pô, mas ele não tem onde usar a droga dele. Todo mundo vai ver que ele está usando droga, né? E o crack, quando eu sou chamada para falar sobre pessoas em situação de rua que fazem uso de crack, eu sempre começo a minha fala dizendo que eu falo de pessoas que usam crack em situação de rua porque foi a população que eu estudei. Mas não é só o uso de crack atingir pessoas em situação de rua. Existem pessoas que fazem uso de crack, médicos, juízes, advogados, e que eu conheci. Não estou falando algo que não existe, ou que eu imagino que não é possível que ninguém use crack. Não, eu já conheci. Então, são pessoas que conseguem esconder o seu uso, e não só esconder, mas ter, por exemplo, segurança... como que eu posso falar? Não sei se é segurança social, mas algo a perder, sabe? Por exemplo, geralmente as pessoas que têm algo a perder, entre aspas,
elas conseguem fazer um uso controlado do crack, ou seja, só final de semana, porque durante a semana eu tenho que trabalhar, porque eu tenho um cargo importante, eu recebo bem, eu sustento uma família, né? Eu tenho filhos, então eu posso fazer isso, né? E eu tenho essa proteção social, esse algo a perder que eu tenho, né? Então ele acaba conseguindo alguns fazer esse controle do uso. Quando a gente pensa em pessoas em situação de rua, inclusive uma grande amiga minha me trouxe uma situação, por exemplo, um cara chegou para ela e falou assim, poxa, às vezes eu ganhava R$ 300 de salário e ainda me falava assim, pô, por que você não compra não sei o quê? Por que você continua usando droga? Você está trabalhando que não sei o quê. Poxa, mas R$ 300 não paga o aluguel dele, ele continua morando na rua. R$ 300 não ajuda com R$ 300, né? Ele vai usar droga. Assim, todo mundo usa, né? A classe média, a classe alta, a classe baixa, pretos, brancos. O problema é quem são criminalizados por isso, né? E como são criminalizados por isso? Porque ainda que eu tenha a polícia tem um lapso e me prenda, né? Porque não só a cor da minha pele, mas também o jeito de eu falar, por eu ter uma escolaridade, a minha vestimenta, o meu jeito de conversar, tudo isso vai me enquadrando numa normalização, numa normatização da sociedade que me protege. Então, vamos imaginar que esse policial tem um lapso de loucura de me prender, ainda que eu seja presa, né? O meu corpo ainda vai ser menos violentado do que outros, né? Enquanto mulher, vou ser violentada, com certeza, mas se a gente pensar em pessoas negras, racializadas, né, e vulnerabilizadas de classe baixa, enfim, tudo isso vai se agravando. Então, ainda que sejamos criminalizadas pelo uso de drogas, por dependência, enfim, ainda há uma diferença muito grande no tratamento com essas pessoas, né? Há um abismo, na verdade, não uma diferença, há um abismo enorme de como essa pessoa é tratada, mesmo que ainda ela seja presa, né? Eu acho que eu queria lembrar que eu acho que é uma coisa que no fascismo não tem isso, né? Todo mundo é todo mundo. Então, no momento que a gente está vivendo, lugares que antes a gente acabava deixando, não é comigo, naquele lugar muito que está distante de mim, não vou me envolver, e isso é uma convocatória mesmo a quem não se envolve nas diversas pautas que a gente tem de desigualdade aqui no Brasil como um todo, que está muito mais próximo de pegar outras pessoas do que de diminuir violência. E aí os brancos já criaram o termo branco pacifista, que são as pessoas que podem prender. Então não está tão distante, não, Jana, de olharem para você e lhe criminalizarem. A galera do judiciário sempre reforça isso. Todas nós somos pessoas criminosas. Porque tem um crime para encaixar todo mundo dentro do sistema. Só é eles quererem. Alguém se dispor e colocar lá que você é determinada coisa, e aí a gente criou um golpe institucional de tirar uma presidência com ficção, para depois se provar que nenhum dos crimes existiam, mas passou, né? Já foi dado, né? E é isso, a gente vive uma realidade onde a máquina institucional ela passa por cima de quem ela quer quando ela quer. E aí é extremamente importante que as pessoas reconheçam que precisam se envolver para envolver as pessoas que estão dentro, né, do espectro que o Estado vulnerabiliza ainda mais, mas também da gente entender que o cenário precisa de participação de uma amplitude nossa, porque ele tem a tendência a piorar se a gente não se implicar. E aí se implicar é se envolver, é ir conversar, é escutar, é debater sobre branquitude. Hoje mais cedo estava tendo uma discussão com uma pessoa e ela falando de uma discussão, aí eu parei, eu disse, poxa, eu acho que há um ano atrás essa discussão não aconteceria, vocês estavam debatendo o privilégio da branquitude. Já é um avanço aí, já está tendo algum tipo de discussão diferente, não está buscando fora o problema, estão olhando para si, porque é isso que a gente precisa.
A Cracolândia não surgiu do dia para a noite, assim como um território que a gente tem aqui em Recife, que é embaixo de uma ponte, que é o território do chupa-chupa, ele não surgiu do dia para a noite. Ele tem lá desigualdade social, abuso sexual de crianças há muito tempo. Desde que eu era criança, eu via crianças naquela região sendo abusadas por carros que paravam, pessoas transexuais ali na região, tráfico, de tudo que acontecia ali, drogas de um modo geral, reportagens falando daquilo, documentários falando daquele lugar, e nada muda. O que acontece? Como é que se retorna? E aí um ponto que sempre as pessoas colocam é muita gente vem aqui falar da gente, mas não volta. Né? Vem, faz um documentário, faz uma pesquisa, faz um negócio, faz um monte de coisa, e não volta para dar nenhum retorno. E não é para ficar lá, não, é para dar retorno, é para ter partilha. Você foi conquistar prêmios na academia com os artigos, com os livros, tudo que você constrói, e aquelas pessoas lá. O que é que a gente faz? A gente só usa e não volta? Como é que a gente constrói? Como é que a gente protagoniza, ou amplia, nem protagoniza, amplia espaço, né? Ou abre espaço, cria ponte para que as pessoas possam acessar a partir dos lugares que a gente tem. E eu estou colocando isso aqui porque não tem fórmula pronta, mas tem fórmula a ser construída, se a gente se dispor. E eu acho que isso é uma das coisas que precisa ficar muito bem registrado também na redução de danos, para se debater gênero, raça e classe, para se envolver isso como um fundamento, porque muitas vezes isso é uma queixa contínua das minhas companheiras desde a rua, desde os meus companheiros também, de quanta gente vai lá no território e não retorna, e não dá nenhum tipo de condição para a pessoa nem saber o que foi que aconteceu, né? Então, assim, envolver, participar do debate é trazer também, é dar visibilidade, é ser parceira, é escutar, é provocar com que a gente se reconheça. Se necessário for, a gente muda o termo humanidade, mas que a gente precisa se reconheça enquanto gentes, se for para mudar o nome. Porque às vezes fica esquecido desse lugar de gente. Todo mundo sangra, todo mundo tem dia ruim, todo mundo tem dia bom, né? Se a gente for pensar direitinho, todo mundo tem alguma característica, algum signo para si. Então não adianta a gente ficar colocando, de repente, muitos lugares. O que a gente precisa é se provocar, se implicar, se envolver e ser parceira mesmo, assim, e construir junto. Pri, acho que isso foi uma coisa para... só para não perder isso, porque a democracia ela não é fácil. Realmente, ela não é fácil. Não é simples. Acho que se Samara pudesse falar do processo eleitoral, ela dar uma aula para a gente, o quanto é difícil e o quanto exige energeticamente das pessoas, de cansaço físico, estrutural, né, olhares externos. Mas se a gente tem pessoas que se dispõem a esse lugar e que conseguiram chegar, a gente precisa fortalecer. Então, o mandato ele é forte quando ele é fortalecido, quando as pessoas constroem. Então, a gente tem um mandato aí que é poder falar da redução de danos. Mas vocês têm uma realidade também que qualquer coisa que se fala vira muito polêmica. Então, a gente tem que desconstruir a polêmica, né? Tem que trazer à tona, tem que trazer o outro lado. Se a direita puxa para um lado, a gente puxa para o outro. E a gente vai nessa, colocando a gente ali no centro da discussão. Se é da Cracolândia que eles querem falar, bora falar também do outro lado da gente. E eu acho que esse é o lugar nosso. Ai. Pri, você só fazer um comentário. Você falou sobre que todo mundo é gente, que todo mundo sangra. Primeira vez que, assim, um dos choques que eu tive foi chocante, né? Que eu comecei a fazer... Eu conheci a Cracolândia fazendo um trabalho voluntário lá, de embelezamento de mulheres, que era maravilhoso. Eu lembro de um dia que eu fui, e aí eu fiz a sobrancelha da moça, eu era manicure, então a gente só limpava a unha e fazia a unha, e ela muito assim, ai meu Deus, meu cachimbo, eu vou deixar meu cachimbo com você, mas você vai guardar o meu cachimbo. E aí eu lavei o cabelo dela e fiz a sobrancelha, e aí na hora que ela tava indo embora, eu falei, moça, aqui o seu cachimbo. Ela, ai, nossa, eu não vou querer mais nem tochar hoje eu quero só tomar uma cachaça. E deu o cachimbo pra outra menina. E aí eu fiquei assim, nossa, que legal, assim, sabe? O quanto que a autoestima, né, pode ajudar essas pessoas que estão em extrema vulnerabilidade. E um dos momentos que eu passei também foi o Natal. Os meus melhores Natal da minha vida foi dentro da Cracolândia, né? Eu trabalhava de manicure na época, não consegui ir para minha mãe, que morava na Zona Sul, só faltava 20 minutos, e eu falei assim, eu quero fumar um baseadinho na hora dos fogos, eu vou lá na Cracolândia buscar. Quando eu cheguei lá, estava a Igreja Católica,
a igreja evangélica, o candomblé, roda de capoeira, roda de pagode, tinha uma festa e tava todo mundo dançando e cantando. Só que isso, gente, há 4 anos atrás, porque não existe mais por conta desse desgoverno que a gente está aí, que não faz mais, não deixa mais nada isso acontecendo dentro da Cracolândia, né? Não deixa, o máximo que consegue é entrar lá para dar comida e água e só. E só. Não existe mais nenhum projeto lá dentro, não existe nem mais um incentivo de cultura lá dentro, porque se a gente quer tirar esse povo desse vício maldito, a gente precisa levar a cultura, a gente precisa levar a arte, a gente precisa fazer alguma coisa para resignificar o cérebro dessa pessoa que está ali tão prejudicado por conta do uso. E outra coisa, aí tudo isso me chocou, mas o que mais me chocou, que me deixou muito ruim, foi um dia que eu cheguei de um tapume, né, em toda a Cracolândia, porque ali na sala de São Paulo estava tendo um casamento muito fino, tinha tapete vermelho, tinha milhões de segurança, e dava para se ouvir o violino e a orquestra lá dentro. E assim, muita gente que entrava ali, eu falei, gente, como que uma coisa com tanto luxo, com tanto glamour, está acontecendo ao lado de um lugar que com tanta morte, com tanta dor e com tanto sofrimento. Eu não consegui entender, eu falei assim, que país é esse que eu estou vivendo? Isso aqui está na minha frente, eu estou vendo isso na minha frente. E aí eu comecei a peirar e pensei, pai, eu falei assim, será se é porque o Estado não quer que as pessoas sejam vistas daquela forma? Porque ali do lado da Cracolândia tem uma estação muito grande de trem. E as pessoas saem de lá e elas passam a ver as pessoas na Cracolândia. E aí as pessoas pensam, poxa, eu tô reclamando da minha vida, eu tô reclamando que eu não tenho carro, eu tô reclamando que eu passo 4 horas no trem, eu tô reclamando de tanta coisa. E ó, a pessoa tá muito mais fodida do que eu. Então também eu acho que as pessoas que estão lá, muitas vezes servem para as pessoas que não são usuários, mas tem poucas coisas para dizer, olha, eu poderia estar pior e eu não estou, então eu tenho que agradecer o pouco que eu tenho. Então até isso, esse Estado, infelizmente, usam essas pessoas que estão lá no fluxo. É isso, gente, desculpa ficar um pouco emocionada. Acredito muito em simbolismo, Samara, eu acho que é muito isso. A burguesia fede, Cazuza dizia isso. Não é à toa que fazer um casamento de luxo do lado de um território em guerra é um genocídio proclamado pelo Estado, institucionalizado, quando ele impede que a cultura e a arte cheguem. Não é à toa que Bolsonaro, quando entra no governo, a primeira coisa que ele muda e tira o Ministério da Cultura e transforma nesse circo dos horrores que a gente vivenciou com Regina Duarte e agora com Mário Frias, nessa canalice sem fim que a gente vive. Então, assim, a gente precisa dar os nomes desses grupos e dizer às pessoas que elas referendam isso, mas também reconhecer que algumas pessoas referendam isso. E a gente vai precisar encontrar alguma alternativa para lidar com isso. E a alternativa vai ser da gente fortalecer entre si, assim, é sempre o que eu penso, porque não tem outro formato, já que é isso, é um programa de matar, né? Em todos os formatos. Mas para garantir vida, a gente sabe criar estratégias. Então, que a gente crie, que a gente amplie, que a gente chame mais gente, que a gente diga às pessoas que elas precisam se envolver, porque esse mundo é nosso, assim como a cidade é nossa, para a gente ocupar, para a gente intervir, para a gente não duvidar. Estava conversando com os amigos paulistas aqui, eles, não tem condições, vai ser muito difícil. Aí eu disse, não, pô, peraí, bora, vamos reagir, vamos se mexer, senão a gente entrega tudo que eles querem, né? Tirar a solidariedade é uma das estratégias do fascismo, por exemplo. Diminuir a nossa potência é uma das estratégias deles. Criar situações de conflito são estratégias deles. Então, que a gente entender que a gente pode ir por outro lado. Eu acho que é isso. Nós temos lado e podemos ir por outros. Ai. E aí, Jana? Eita, a Jana caiu. Ficamos nós, Samara. Ocupamos aqui a rede. Tá desligado seu microfone. Ô, Pri, eu queria falar, sabe, eu vou para Recife daqui a uns 15 dias, mais ou menos. Eu vou visitar 2 pessoas que eu amo muito lá, que é o Harley e a Júlia Bueno, que também era redutora de Tá tudo em casa. que estão morando lá em Recife, e aí eu já quero aí te dar um cheiro pessoalmente. Vamos sim.
né? Arrasou, E andar aí nessa praia linda, maravilhosa, tá bom? arrasou, tá Então tudo em depois a gente casa. passa o contato aí pra gente poder conversar e papear e fazer conversa, porque eu acho que é isso, né? A gente tem, não é apenas um sonho, não é um ideal, é a gente também perceber que existe esse caminho também, né? Que a gente pode ajudar as pessoas. É tão bom, eu fico tão feliz quando eu vejo as meninas que são os meus pares, né? Porque eu acredito muito na redução de dano, essa questão dos pares. Você que fala com as mulheres negras e gordas, que eu que falo com as mulheres travestis de rua, né? Então falar com nossos pares é muito mais fácil, é muito mais gostoso também. E quando eu vejo elas se espelhando em mim, e ainda mais agora, né? Mais espelhado, tipo assim, nossa, você conseguiu, você venceu na vida, você era usuária de múltiplas drogas, você conseguiu para deixar de usar. Como que você fez isso? E hoje você é co-vereadora. Foi um processo muito grande dentro de mim, entender as minhas questões, mas eu só consegui entender tudo isso com a redução de danos também, né? Porque já tinha tentado vários outros processos e não tinha dado certo. E aí Uhum. conhecer a redução de danos é trazer esse processo para mim e é hoje, graças a Deus, servir de exemplo, mais exemplo para essas meninas, porque eu sei que é muita potência. Eu chegar para elas lá na Crocolândia e falar assim, gata, há 5 anos atrás eu estava na mesma situação que nem você, de estar aqui sentada, suja, morrendo de sede, mas louca querendo para dar mais um trago. E hoje eu estou aqui, né, firme, forte e vereadora. Então, Fim, é, é, então assim, acredita que dá para virar esse jogo. É um pouco sobre isso, gente. Acho que essas já são minhas considerações finais já. E dizer que total, muito total. obrigada, assim, por vocês todas e pela Kátia pelo Ednei. E assim, faz pouco tempo, acho que faz só 2 anos que eu estou nesse processo de conhecer o Ednei, o Respire e a redução de danos, mas já fez muito significado, tanto da minha vida, tanto da vida das pessoas que eu falo sobre ele, né? E eu acho que vai vir mais, e eu estou muito feliz. Muito obrigado mesmo, meninas. Que massa. Uma vez me perguntaram, no momento, dizendo que o outro lado, o lado dos proibicionistas, eles tinham projeto de vida para as pessoas que usam drogas. Aí eu disse, qual é esse? De você encontrar uma religião, dizer que a pessoa tem que casar e seguir uma regra, uma lógica. Aí ficaram dizendo que a redução de danos não tinha projeto. E aí hoje eu posso dizer assim, a redução de danos tem projeto sim, de autonomia, de liberdade, de horizontalidade, de eleger vereadoras, de construir espaços. A gente tá, nosso projeto é de vida de emancipação. E é isso que a gente está fazendo, que a gente conquiste mais, que a gente venha mais. Parabéns pela vitória, força, foco, fé. Segue na paz, acredita na luz e é tudo nosso. E vamos ocupar cada vez mais. Na próxima eleição a gente dobra a meta. Pri, Samara, nossa, eu tô imensamente muito feliz, me sentindo muito honrada por vocês terem aceitado o meu convite. Gigi, eu não esqueci de você, quero você numa próxima live, se você puder. Eu quero muito trocar com você também, tenho certeza que você tem muita coisa para nos passar. E Samara e Pri têm uma admiração incrível por vocês. Samara, muita força aí para você, que você vai precisar, né, no meio de tanta gente remando ao contrário de nós, né? Mas essa sua eleição trouxe o fato de vocês serem eleitos me trouxe uma esperança assim que já estava, sabe, jamais morrerá a minha esperança, mas já estava, sabe, eu já estava, putz, um pouco fraquinha. E isso me trouxe um incrível, até para, como a gente estava conversando antes da live começar, né? Do quanto isso também nos traz esperança até para a eleição de presidência, né? Acreditar que as pessoas que estão elegendo prefeitos e vereadores com representatividade, que isso venha num outro formato também, que esse formato siga para a presidência, né? Então, agradeço demais, Pri, muito. Eu tenho uma admiração incrível por você, pela Ingrid, pela Escola Livre de Redução de Danos. Eu acompanho o trabalho de vocês.
Muito, muito, muito obrigada. Agradeço ao Instituto Jurema mais uma vez pelo convite, por eu mediar essas lives. E com certeza agradeço muito ao Centro de Convivência de Lei, que me salvou mais. Dentre as milhões de vezes que o Edley me salva, essa foi apenas mais uma. Que essa live quase não ocorreu, porque nós tivemos um problema técnico do Instituto Jurema. Então, eu liguei desesperada para a Ana Lu, e ela, divinamente, como sempre, me salvando aí. Então, agradeço a Ana Lu também, que ela não está aí aparecendo na imagem, mas ela está aí atrás. Gente, muito obrigada, valeu mesmo, e até uma próxima, que a gente continue se encontrando, porque adoro vocês. Beijo. Beijo, boa noite. Boa noite, obrigada. Beijo, gente. Boa noite.